Que o mundo não anda bem, isso não é novidade. Valores ruindo, relações se esfriaram, o sistema cada vez mais exigindo muito e recompensando pouco. Basicamente, o fato de você estar sozinho hoje é, além de uma decisão, é também uma estratégia para viver em um mundo tão complicado. Sem contar que, beleza, o mundo não está na direção correta, mas você não se pode deixar levar por essas situações e jogar tudo pro alto. Mesmo sozinho, deve estabelecer disciplina, definir os seus princípios e seguir na direção contrária dessa, a que a maioria infelizmente se afoga em infelicidades. É por isso que eu faço esse vídeo, para que você corrija os seus erros individuais, aprimore o seu progresso diário e viva um rumo tranquilo e bem organizado que trará a você os aprimoramentos que precisa para viver feliz, sozinho, além de desempenhar bem melhor que a maioria ao seu redor. Quer saber mais? Então vamos ao que interessa. Como acordar impulsionando a si mesmo. Se nos seus primeiros 10 minutos acordado você já pega o celular, abrindo as redes sociais ou as mensagens e já se enchendo de informações, tacando aquela luz cheia de estímulos na sua cara, você já perdeu boa parte do seu desempenho diário só nisso. Principalmente se pega o celular antes mesmo de se levantar da cama e ainda o leva junto para o banheiro. Entenda, tudo bem despertar com o celular, mas primeiro coloque o despertador em um lugar que precise levantar para desligar, já forçando esse ato de levantar. E segunda etapa, desativou, agora deixe o celular ali e primeiro vá tomar um banho e beber um belo copo d'água também, porque não só o banho irá te despertar, ajudando a estimular de forma saudável a sua consciência que ainda não despertou direito, como o copo d'água é aquela história. Água é água, sem contar que normalmente acordamos desidratados, então tomar essa água já de início é perfeito. Duas coisas simples de se fazer, certo? E que nesses dois atos simples, se livrando do uso do celular, já te faz desempenhar bem melhor as suas próximas horas. Mas e aí? Hidratado, banho tomado, que mais? Bom, você pode agora olhar o celular, mas se não tiver nenhuma notificação importantíssima, urgente, já deixe de lado de novo e vá fazer algo para comer. E se não costuma comer logo de cara, que pelo menos prepare o seu lanche para depois. Lanche organizado, roupa pronta, tempo perfeito, porque acredite, só de você desgrudar desse celular na sua primeira hora do dia, a sua mente funciona melhor e já economiza um baita tempo. Sem contar que pra que tanta informação e estímulo na cabeça antes mesmo de sair na rua? Você não precisa desse mal na sua vida não. E com esse tempo sobrando, que tal refletir o dia? Faça anotações mentais, memorize as coisas importantes de hoje. Tem alguma consulta? Uma tarefa profissional que deve cumprir hoje? Alguém que precisa conversar? Já vá pensando sobre todas essas questões enquanto se troca. E mesmo que seja um final de semana, um dia de repouso, sentou ali na varanda, se acomodou no sofá depois do café da manhã, pense agora sobre o que quer fazer no seu dia, em vez de inibir o seu raciocínio com a distração que as telas, seja da TV ou do celular, te oferecem. A real é que esse é o diferencial que já te faz dominar o seu dia. Em vez de estragar a sua mente com informações desnecessárias, fique ali, livre de estímulos, usando a sua própria consciência e colocando em prática o seu raciocínio e planejamento. Porque logo de início já vislumbrar o que fará no dia com calma e sem pressa, organize o seu rumo diário, proporcionando um desempenho melhor e, claro, garante a paz mental. Logo, esse é o jeito de já te impulsionar na sua primeira hora depois de levantar. E mais uma vez, lembre-se da água. O copo d'água é extremamente eficaz, assim como um belo banho para despertar nos primeiros minutos do dia. Pois levantar rápido para quebrar a preguiça e já botar a mente para funcionar sem estímulos errados é essencial.
Transforme a frustração em solução. Beleza, mente em dia, planejamento feito, mas ao sair de casa, um trânsito que já te atrasa, ou um problema surge e você sozinho obviamente só pode contar com a ajuda de si mesmo. Ou você mesmo comete uma falha, acontece. Percebeu que esqueceu de algo no planejamento ou suas primeiras ações pessoais e profissionais já não foram tão boas também? E agora? Agora, você em vez de se estressar ou fugir da pressão, encare. Se é um problema que nada pode fazer como o trânsito, fica calmo, já que ficar irritado não te fará sair mais rápido da situação. Então, em vez disso, faz umas ligações, mexe na sua planilha, adianta o que for possível adiantar. Se não dá para sair desse tal problema, que pelo menos adiante os outros. E se é algo que pode mudar, ou até um erro seu, se responsabilize pela culpa, seja profissional e maduro. E pegue essa frustração para transformá-la em lição. Pegue a falha e entenda como falhou, por que aconteceu. Qual foi a sua desatenção dentro da circunstância? Já que toda essa análise calculista e sem emoção define a solução dos problemas futuros. Ali no momento, já deu uma prejudicada, não tem jeito. Mas é a experiência que depois evitará um prejuízo ainda maior. Então toda frustração que sentir, ou você mantém a calma e adianta outras questões, ou caso possa fazer algo, foque em como chegou até ali e absorva a lição contida enquanto se corrige. Sem estresse, sem se irritar, sem lamentar, porque essa mentalidade, além de economizar energia, te leva direto para a melhor saída, em vez de entrar em um ciclo desnecessário de estresse. A postura para sair na frente. Seja no trabalho ou em algum encontro social, um escritório ou um shopping, uma sala de reunião ou um restaurante, você precisa de postura. Não interessa nem se estiver em um mercado de peixes, mantenha um comportamento diferenciado. Porque a impressão que você passa nos outros é a porta que abrirá e que passará por ela quando necessitar. São oportunidades coletadas, conquistas sociais, o ato de gerar interesse, e tudo isso no momento parece que não dará em nada, que é mais ego do que estratégia. Entretanto, os efeitos vão se juntando e quando nota, o seu carisma chamou a atenção das pessoas certas que se encaixarão perfeitamente em seu plano. Afinal, você não precisa especificamente de uma pessoa para alcançar o sucesso, pode sozinho conseguir isso. Mas precisará de certas interações e negociações com outros. Isso é inegável. Até para facilitar, e a sua postura nessas horas faz uma bela diferença. Aliás, antes de continuarmos sobre esse aprendizado do comportamento, comente aí embaixo a frase: "Hoje inicio a mentalidade próspera", para que eu saiba que você está levando a sério essas lições e para que você defina um compromisso individual, fazendo um juramento para a sua versão do futuro. Bom, vamos continuar. Parte 1. Tenha reações carismáticas e imponentes. Tem um filme do Alain Delon, lá da década de 60, em que ele caminha por um mercado de peixes e por isso citei antes aqui no vídeo. Nesse filme, o personagem dele sorri. Tem uma excelente aparência, chama a atenção, mas o que realmente traz o diferencial naquele momento é a maneira como ele anda calmamente e olha ao redor, não como um mero comprador, mas como se fosse o dono de todas as barracas, avaliando como se fosse o fiscal de todo o ambiente. Essa postura traz uma mensagem de poder, e o interesse que ele passa gera interesse naqueles que olham para ele. As pessoas observam, oferecem a ele petiscos, porque o personagem caminha ali como se fosse o dono, não como se fosse o comprador. Como se contemplasse as suas posses e analisasse com seriedade, em vez de agir como um cliente em dúvida. Pode parecer besteira o que estou falando, e não é também que você deve sair por aí fingindo ser dono de tudo, mas ande com essa tranquilidade. Olhe com interesse e análise vital, e o mais importante, de forma sutil, comporte-se, tenha uma conduta diferenciada
e imponente, porque você não chamará a atenção como um palhaço faria, mas chamará a atenção a partir do interesse que você mesmo gera. E esse olhar que parece escutar, que enxerga além, esse caminhar que domina a calma é o que traz um carisma imponente. As pessoas pensarão que você é algo a mais, e principalmente no meio profissional te gera mais expectativas. Sim, e apesar do peso dessas expectativas, serão essas oportunidades que, se aceitar o fardo, te levarão a ser de fato algo a mais. Entende? Tenha a mentalidade e o comportamento para que as portas abram para ti. Parte 2. Aprenda no que é ruim, aprimore no que já é bom. Sabe a prova do Enem? A última vez que fiz lá em 2019 eu tirei 820 em matemática. Não é a melhor nota do mundo, mas o meu forte nunca foi a matemática. E ainda assim foi a minha maior nota dentre as matérias. Porque eu acertei mais em matemática? Não. Afinal, nessa mesma prova, eu quase gabaritei História e Geografia. Porém, como a matemática era uma matéria que poucos iam bem, logo cada questão correta valia bem mais do que as questões corretas de matérias que a maioria ia bem. Percebe aonde quero chegar? A vida funciona exatamente dessa maneira, principalmente dentro do mercado de trabalho. Aquilo que é escasso ou que poucos são especializados dará mais dinheiro, será mais valorizado. E a profissão ou método saturado te dará pouco em troca. Por isso, não significa também que você deve abandonar aquilo que é excelente, mas se especializar em outros métodos e áreas, principalmente que se conectam com o que você já é bom, te levará a um nível bem acima do que está agora. Por exemplo, você é da área de exatas, vamos supor. Uma área que, com todo respeito, é conhecida por não ter muita didática. A maioria que manja não tem uma explicação ou comunicação tão direta ou decente. São ótimos em teoria, mas complicados na hora de explicar. Então, se você for excelente em exatas e desenvolver uma comunicação exemplar que passe uma clareza nas explicações, será requisitado como porta-voz de muitos, principalmente na hora de explicar planilhas ou pesquisas, ganhando uma posição de destaque e influência. Ou seja, mantenha-se sempre atualizado no que já é bom, mas verifique como se destacar em um mercado já saturado. Quais habilidades pode desenvolver para se diferenciar dos demais, se tornando ainda melhor dentro da área que atua, pois quem se atualiza e ainda se adapta, se inovando e surpreendendo, estará sempre na frente dos demais, sendo requisitado e, consequentemente, chegando com mais facilidade em posições de liderança. Parte 3. Sem reclamações, sem conversa à toa. Entenda, problema todo mundo já tem. E você compartilhar problemas, comentar lamentações, no fim, só te torna o chato ou o desnecessário da história. Alguns escutarão por pena, outros se aproveitarão da sua fraqueza. Logo, compreenda que reclamar e conversar à toa sobre o que considera injustiça ou o que te aflige não traz nada de decente para o seu rumo, apenas te coloca como alvo ou em um nível inferior sob o olhar dos outros. Sendo assim, nunca chegue com mais problemas, jamais apresente mais falação e choro, pelo contrário, seja aquele que é prático e colabora com soluções ou organização, porque se você é um indivíduo que se adianta, que resolve o problema antes mesmo de te pedirem, que deixa tudo em ordem, talvez, ainda assim, não reconhecerão o seu valor. Mas com o tempo você não só deixa o seu rumo bem definido e sem pendências, como chamará a atenção das pessoas certas que saberão valorizar a sua praticidade e pouca conversa. Essa é uma característica que os efeitos demoram para aparecer, é normal, com certeza, mas quando aparecem, te levam para níveis em que a maioria nem sonha. Acredite, não alimente o seu lado fraco. Apenas apresente-se através do seu raciocínio e força de vontade, já que uma postura dessa não tem erro.
Treine o corpo e estimule o raciocínio. Mente parada e corpo flácido não só é um cultivo de doenças, como também um ato que deixa o seu potencial podre. A sua mente não funciona direito sem bons estímulos. Afinal, boas ideias precisam de alimento, ou seja, informações detalhadas e impulsos que se conectem com a sua criatividade. Como um bom filme, ou um jogo mental, análises, lógica, e assim vai. Em relação ao corpo, não preciso ir muito longe, não é? Aquela corridinha matinal no final de semana, uma boa flexão quando não der tempo de bater um treino completo e pernas fortes. Tem muito marmanjo aí que só quer treinar braço, mas a perna é a tua sustentação. Fica a dica. E eu sei, às vezes não sobra o tempo necessário na rotina, mas repetindo, que tal pelo menos fazer umas flexões, escolher as escadas em vez do elevador, se alimentar melhor e parar de beber todo dia, arrumando alguma desculpa para isso. Entende? Hábitos como esses se constroem e são escolhas diárias. Cabe a você decidir o rumo que quer para sua mente e corpo. Noite produtiva e tranquila. Sabe esse pessoal que reclama de insônia? Ou que diz que sofre de falta de atenção, o famoso TDAH? Então, a mente está hiperativa, porque aposto que quando deita na cama para dormir, pega o celular, fica rolando a tela, vendo mais e mais conteúdo besta sem parar, respondendo mensagem, clicando em notificação e quando percebe ficou 1 hora nisso, estragando o sono e afastando o cérebro da sua tranquilidade, até porque o seu cérebro é uma máquina. Colocou algo na frente dos seus olhos e lá está ele funcionando a todo vapor. Sendo assim, corte esse hábito. Chegou esse horário da noite, elimine o uso excessivo do celular, mantenha apenas uma luz amarela em seu cômodo. Pegue um bom livro para ler, que esse sim é o estímulo perfeito para a noite. E o mais importante, a mente demonstrou sinais de desgaste, já feche os olhos e dê o descanso merecido para si mesmo. Sem pensar demais, sem dar atenção para a preocupação, apenas preste atenção no silêncio da mente e pronto. Porque apesar de você pensar que o descanso pode ser feito de qualquer jeito, é o descanso feito da maneira correta que impulsionará também o desempenho de amanhã. Que talvez você pense que é só repor a energia com café ou algum remédio no dia seguinte, não é? Vai tomando esse café e se medicando para você ver, toda hora fazendo isso. Esse modo artificial de se recarregar cobra um preço caro bem rápido. Enfim, começar o dia bem, organizar, lidar com as frustrações diárias, ter a postura correta e eficiente, não se esquecer jamais de treinar tanto o corpo quanto a mente, e ter a noite ideal para não só repor as suas energias, como também entrar em um clima de tranquilidade, melhorando o sono e o desempenho de amanhã. Se você, de maneira constante, definir bem o seu dia desse jeito, não precisa seguir à risca, mas pelo menos fazer o básico do que comentei aqui, se adaptando, obviamente, ao seu estilo de vida, pode ter certeza que você fará o que só 1% do mundo faz, porque a maioria, como foi falado ao longo do vídeo, fala demais, se apoia em medicamentos, não estimula a mente da forma correta, deixa a fraqueza crescer no corpo, se acomoda em sua profissão e no fim caem naquela versão de si mesmas que nem elas conseguem se orgulhar. Portanto, já que está sozinho, siga a mentalidade do 1% e, pelo menos nesse mundo maluco, seja o detentor da prosperidade e razão individual, podendo conquistar a capacidade de ter a sua paz e sucesso por conta própria. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado e se gostou do vídeo, deixe aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal que está esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.